Essa segunda parte do nosso seminário. A gente vai ter o prazer de receber a professora Maria Laura Cavalcante, antropóloga, e que minha orientadora de mestrado e doutorado, e que, assim, com quem eu muito aprendi nesse mundo acadêmico, das pesquisas acadêmicas, e a quem eu sou muito tributária do seu pensamento, da sua forma de orientar, e tudo isso que nos ajuda muito para quem está nesse trajeto de fazer uma vida acadêmica. E com um tema tão espinhoso quanto é o tema de arte popular e de falar de arte popular, né? Talvez fosse até mais fácil falar de culturas populares do que de falar de arte popular num contexto cultural que a gente vive mesmo. Então é um tema difícil. Teremos também então a participação da historiadora Marta Abreu. A Marta foi quem concebeu esse seminário junto comigo. É uma pessoa que colabora de longuíssima data com o Museu do Pontal. Então a gente tem muitas atividades formativas, de seminários e tudo, e a Marta tem uma participação importante. E eu disse para ela, brincando, claro, hoje de manhã, que ainda bem que ela está com Covid, porque a gente pôde testar essa tecnologia e deu certo. Ela ficou meio zangada comigo. Mas que bom que existe essa possibilidade. Ela vai participar, ela vai falar, e a gente vai ter essa fala, uma fala um pouco menor, claro, do que ela faria se estivesse aqui conosco. E, bom, eu vou passar a palavra a ela e depois, em seguida, eu vou chamar a Juliana e a Maria Laura para compor a mesa. Então, vamos lá. Obrigada. Marta. Um momentinho, ok. Ok, Marta, estamos prontos. Tinha sumido, mas agora voltou. Bom, boa tarde de novo, Ângela, eu espero que dê certo, porque o fato de eu estar testando essa tecnologia pode ser que falhe alguma coisa. Se falhar, a gente espera um pouquinho, senão a gente espera que já avança. Muito obrigada por vocês estarem me ouvindo aí. Eu não queria deixar de participar. Ficou, inclusive, melhor hoje do que falar, né? Então, acho que hoje de manhã foi algo muito impactante para todos nós, de que a gente entendeu profundamente quanto mais do que a Semana de Arte Moderna, o 22, a importância das construções posteriores sobre o marco da beleza doutorada, né? O marco fundamental da história cultural do Brasil, apesar da existência de outros marcos de modernismos e de regiões. Essas construções memoriais na literatura, arte, música, insistem que a semana foi o início de um espírito novo, moderno, ruptura com o passado, em oposição à arte e à cultura de benefício e imitativo do mal. Um pouco valorizado pela de forma equivocada, exótica, o popular e o nacional. O novo que esses identificados como que se imaginava modernista da década de 20, imaginava, era em oposição ao período histórico anterior. E exatamente nessa cooperação é que esquece tudo que veio antes. A oposição era ao perfil político cultural do primeiro período, visto como velho,
estava na cultura popular brasileira, entendida pelo mundo africano. Em diálogo com as culturas europeias, isso é muito interessante, e que pretende olhar para frente, esses ditos modernistas teriam buscado uma arte mais brasileira em todos os aspectos. O campo musical, que eu vou agora me aprofundar, é importante, dentro dessa perspectiva de construção memorial do que seria a música nacional brasileira e moderna, a escolha de novos marcos caracterizantes, e quando se escolher novos marcos, uma operação muito importante é construir histórias, a construção das histórias da música brasileira, da música popular brasileira, histórias que vão se tornar cânones. Essas histórias vão ser construídas exatamente nos anos 20, nada mais, nada menos do que os dois grandes intelectuais da Semana de 22, Mário de Andrade e Renato Almeida, que os dois já foram bastante falados hoje. O Renato Almeida produz a História da Música Brasileira em 1916, Mário de Andrade, Ensaios sobre a Música do Estudo. Ambos depois vão reeditar esses textos em 29, depois em 41, Renato também. É impressionante constatar a presença nessas obras dessa ideia de nacionalismo musical, descoberta e incorporação do Brasil real e popular nos longos dos anos 20, e que passaria a partir daí ser a regra e a medida de avaliação de tudo que havia sido produzido antes, em função, obviamente, do que entendido como nacional, e ser nacional como correto aproveitamento das fontes do povo popular. Ou seja, o correto uso das fontes, das raízes do povo, então musical. E não no sentido vulgar, exótico, comercial ou popularista, mas no sentido do nacional e local. Nesta operação, esses historiadores da música, assim como outros posteriormente, se iniciaram a trabalhar muitos outros personagens, como já disse, outros movimentos em outras regiões. Tudo que vinha antes era pré-moderno. E segundo Pontier, tudo. Prontas. É muito ruim não ouvir a Marta. A Marta foi minha orientadora, né, de mestrado e doutorado. É sempre bom escutar ela. Deixa eu te ajudar. Posso. Sempre bom escutar ela, mas que bom que nós temos a oportunidade de ter essa fala depois, né? Então, já fica o convite para todo mundo voltar na próxima semana, dia 11, né? Ângela, no dia 11, para poder ouvir a Marta. Então, a professora Laura já foi apresentada. Acho que podemos começar. Quando tiver faltando 5 minutos, eu aviso. Disfarçadamente com um papelzinho. Tá. Não, sabe o que eu acho que eu queria? Quando chegasse assim no meio, você me avisa. Eu também tenho um pouquinho mais de tempo, né? Eu fiz um PowerPoint só de... Aí podia talvez pôr... Ele está aí com vocês? Vou só esperar. Bom, eu vou começar agradecendo, então, antes do pessoal pôr o PowerPoint. É um prazer muito grande estar aqui no museu. Ah, sou eu mesmo que ponho? Ah, não sabia. Mas, então, deixa eu pôr assim do lado. Ah, você põe para mim? Pode? Porque aí, né? Só põe o primeiro, só para... Ah, tá. Então, eu quero agradecer muito o convite da Ângela, né? E assim, prazer estar aqui com colegas, né? Marta, querida, que é uma interlocutora próxima, a gente sempre conversa e vamos continuar a conversar, né? A partir dessas falas agora aqui. Muito obrigada pela presença aí de todos, né?
Todo mundo está nessa situação de transição, né? É uma emoção estar revendo todo mundo. E também é a primeira vez, né, participando de um evento desse presencial. É uma oportunidade muito feliz. E esse convite para refletir sobre o lugar da cultura popular, né, no modernismo, nos modernismos, né, é particularmente desafiador. Eu sou antropóloga, né, trabalho com culturas populares contemporâneas, né, e eu acho que essas revisitas são oportunidades de rever, né, não só como eu acho que a mesa de manhã, né, as duas falas da Ângela e do Durval enfatizaram, né, relativizar, questionar certas narrativas mais consagradas, como de permitir que a gente descubra fatos novos e ponha o pensamento andando em direções novas também, né, que a gente possa dizer coisas diferentes em torno das experiências do passado, né? Eu acho que uma das graças que o antropólogo compartilha com os historiadores é a graça dessa possibilidade de estranhamento do passado, né? E essa permanente surpresa, né? Que o desconhecido, quando a gente olha isso com novos olhos, faz novas perguntas, ou então foca num pequeno detalhe que outras pessoas não prestaram atenção, né, chega em lugares novos, em lugares diferentes. E eu até comentei com o Durval, quando ele acabou de falar, eu falei, Durval, acho que eu vou polemizar com você. Mas, na verdade, não é exatamente polemizar, não sei, depois a gente conversa. Mas eu acho que é trazer o trabalho do Mário de Andrade com as culturas populares, né, digamos assim, sob um ângulo diferente, né, sobre um ângulo diferente. Então, assim, pedir para passar aí. Eu vou deixar ele aqui nos olhando. Eu trouxe essa foto dele, porque é um lado... Em geral, quando as pessoas falam do Mário de Andrade, da cultura popular, né, eu acho que o primeiro deslocamento importante é que a categoria da época, do contexto, é folclore brasileiro, né? E essa categoria, que com relação à qual a gente hoje tem um certo estranhamento, né, a gente tem que lembrar do sentido etimológico dela, que são os saberes do povo, né, o saber do povo é um neologismo, né, a gente fica mais perto do que a coisa quer dizer quando a gente pensa no sentido semântico da palavra, né, são os saberes do povo, né. E quando se fala do Mário de Andrade, em geral se enfatiza muito, o Mário de Andrade buscou o contato direto com o povo, com as expressões populares, e eu queria trazer, ele fez isso também, de uma forma extremamente complexa, complicada, ambivalente, às vezes até contraditória, né? Mas ele foi também profundamente estudioso do folclore e da antropologia da época. E eu queria trazer essa dimensão, até por isso que eu escolhi essa foto, que é ele ao lado da sua estante, num momento assim de rara felicidade, né? É um lado que fica meio oculto dele, mas ele estudou muito e ele conhecia muito a bibliografia dos principais antropólogos e dos principais musicólogos, dos etnomusicólogos, dos filólogos, sabe? Quer dizer, ele leu muito, tá? Então, eu vou falar desse lugar da cultura popular ali nele, e vou buscar e os agentes da cultura popular, né? Quer dizer, a gente vai ver esses agentes através dessa obra, né? Através dessa problematização. Tá? Queria manter um pouco esse foco na pergunta desafiadora aí que a Ângela propôs. Então, assim, por que insistir nesse deslocamento de categoria, né? A cultura e as artes populares, nessa época, estão abrigadas pela ideia de folclore, que é uma ideia diferente da que a gente tem hoje, né? O folclore, naquela época, estava reunido com as principais pesquisas antropológicas, né? O Franz Boas, que foi lido pelo Gilberto Freire, o Edward Bernard Taylor, o James Fraser, todos eles, quando trabalhavam com
o material que chegava nos centros europeus, vindo dos missionários, dos pesquisadores, dos administradores, que trouxeram um manancial de pesquisas inaudito, né, no final do século XIX, esses escritores, né, intelectuais, eles trabalhavam em pé de igualdade com o material dos povos não ocidentais e com o material das sociedades camponesas internas às suas próprias sociedades, muitas vezes herdeiras de tradições que antecediam a formação das sociedades nacionais. Então, o folclore ele tem uma coisa que merece ser mantida em vista, que ele traz para a consciência erudita ocidental, né, o sentimento da diferença interna à formação das sociedades nacionais. E isso tem um papel fundamental, né? O outro diferente não está só lá fora e lá longe, o diferente está aqui dentro da formação das nossas sociedades nacionais também, tá? Isso tudo buscando essa coisa de contextualizar, né, o pensamento de uma época, né? E os evolucionistas, na leitura do Mário de Andrade, ele era um estudioso, né? Os principais antropólogos de referência dele, ao contrário do Gilberto Freire, que é o Franz Boas, que está escrevendo na mesma época e que é muito mais moderno, né? O Franz Boas é o futuro da antropologia, né? O James Fraser, o Edward Bernard Taylor, o Levi Bru, né, são muito mais presos a esse momento de transição do século XIX para o século XX. Mas esses evolucionistas que foram muito criticados pela antropologia social, Malinowski, essa coisa, né, o contexto, porque aí toda antropologia moderna vê, olha, tem que ter o contexto, tem que ter os atores, tem que ter a situação, e essa pessoa não fazia nada, esse pessoal não fazia nada disso, eles recorriam a falas de terceiros, a gente não sabe se era fidedigno ou não, a gente não sabe se quem recolhia interferia naquilo que estava relatando, né? Toda essa problemática evolucionista, mas eles vão se preocupar muito com uma questão que vai ser muito importante para o Mário de Andrade, que é a fidedignidade da colheita, né? É garantir que aquilo que você está registrando corresponde àquilo que um ator ou agente da cultura popular falou para você realmente, que você não está interferindo, né? Então, isso é muito interessante. Isso, obviamente, tem um problema, porque eles achavam que era que nem... Tanto que o Mário de Andrade fala, realizei uma colheita. O termo é colheita mesmo, com analogia à prática agrícola ou botânica, né, naturalista. Você colhe, né, um fato da cultura popular, você colhe uma poesia, você colhe um objeto, você colhe o registro de uma dança, né, como se aquilo existisse de uma forma pronta, né, para ser colhida, e como se a pessoa presente na colheita não interferisse na própria situação, porque é a questão da mediação, né? A pessoa presente em qualquer circunstância interfere na situação que ela está vivendo. Isso não existia, essa consciência, né? Era uma consciência. E outra coisa importante na ideia de folclore, que eu também queria assinalar, e eu acho que é um ponto importante para o museu, que a gente fala culturas populares, mas como a Ângela Marcelani enfatiza nos seus trabalhos, para o Mário de Andrade isso vai ser muito importante. O folclore ele enxerga no folclore brasileiro expressões da arte. Ele se interessa pela natureza expressiva da cultura popular, né? Então, é o linguajar, é a coreografia, a maneira como se canta, né? O registro preciso em partitura daquela sonoridade, quais são os instrumentos que produziram aquele som, né? Então, ele tem um interesse fundamentalmente expressivo, a forma de compor, né, que é famosa, a tal da suíte, a rapsódia, que vai dar origem a uma Macunaíma, né? Tudo isso é valorizado, por exemplo, em Béla Bartók,
né, para compor a sua música erudita, né, a forma rapsódica, a forma da suíte, que é uma forma do folclore europeu, né? Essa é uma corrente mundial que está atravessando o Brasil, né? Então é a forma da composição, né, a forma da expressão. Isso é o folclore, né? E eles têm um mérito. A gente hoje lê os evolucionistas, eu acho que o Durval tem razão, porque você fica chocado, porque tem umas coisas assim muito etnocêntricas e muito valorativas e coisas que seriam um absurdo se postas na nossa boca hoje, né? Mas naquela época, né, era um certo jargão, essa forma de pensar que hoje a gente identifica como fortemente etnocêntrica, e seria um absurdo a gente raciocinar da mesma maneira, né? Mas era uma maneira como se raciocinava. O que eu acho interessante é que era ambivalente, e isso é uma coisa que tem sido assinalada nos evolucionismos, e que eu acho, era esse o ponto, viu, Durval? E que eu acho que essa ambivalência está muito presente no Mário de Andrade. Quando a gente lê os registros de campo dele, o diário, ou mesmo textos como que eu vou falar aqui rapidamente, se eu conseguir, o Música de Feitiçaria, a Danças Dramáticas, o Samba Rural, você passa por certos ajuizamentos que são chocantes, né? O Daniel, meu aluno, eu dei esses textos, eu falei, pessoal, olha, vamos devagar, porque a gente vai passar por algumas afirmações que a gente tem que engolir em seco para continuar a ler, né? Porque são racistas, né? São moralmente denegridoras, são de uma liberdade que não se justifica a nossos olhos. Você tem uma liberdade de julgar, né? Ele vai julgar com tanta facilidade o comportamento alheio, afinal das contas, né? Então ele vai pesquisar o catimbó lá no Rio Grande do Norte, a famosa cena do fechamento de corpo, né? E ele diz que um pai de santo é genuíno e que o outro é um falastrão, né? Ele vai entrevistar cantadores no Nordeste, né, que às vezes ele vai assistir a situação em cena, mas muitas vezes é a situação da antropologia evolucionista. O cantador vem na casa do fazendeiro onde ele está hospedado, trabalhar com ele é cantar para ele registrar todos aqueles cantos, né? Então tem as duas situações, às vezes ele vai em campo assistir e às vezes a pessoa vem, aí ele diz, trabalhei o dia inteiro arduamente registrando o canto do fulano, aí ele diz, esse sim é maravilhoso, tem uma voz, porque ele também ajuiza do ponto de vista da arte erudita. Esse é um problema. Ele tem uma exigência estética muito grande, então ele não tem problema. Ele vê uma ciranda lá em Humaitá, ele diz, aquilo ali foi uma chatice, né? Aí depois ele vê, foi cansativo, não fizeram direito, não fazia sentido, é toda fragmentada. Mas aí ele vê um Bumba Meu Boi no Nordeste e falou, isso sim, foi maravilhoso, nunca vi nada melhor, mais bem feito, os músicos eram excelentes, a capacidade de improviso do cantador maravilhosa. Então, assim, ele assiste às questões ele assiste às performances da cultura popular, né, com o olhar do artista erudito, que está buscando a beleza expressiva, está buscando a capacidade que aquela arte tem de comover o ouvinte. E ele fala muitas vezes que ele ficou profundamente comovido, né, ao ouvir o Chico Antônio cantando, né? O Chico Antônio é o grande, é o contrário do preconceito. O Chico Antônio é um cantador repentista, coqueiro, que ele ergue quase um altar de suprassumo da realização artística popular, né, e da masculinidade, né? Ele é um másculo, né? Então, assim, ele tem isso, né? Agora, o que é muito interessante, né, é que ele registra e ele vê como os evolucionistas têm essa qualidade. Eles colocam o primitivo, né, selvagem,
dentro, junto com toda a tradição de formação da cultura ocidental europeia. Eles põem no mesmo pé de igualdade. Isso é muito interessante, porque traz um impacto de diversidade cultural, que ao mesmo tempo que eles se viam como pessoas mais racionais e mais cultas, aquilo também atraía profundamente eles, pelo impacto da diferença e das outras possibilidades de pensamento e de expressão artística. Então, não é numa linha só. Se eu estou querendo, acho que a figura da ambivalência é muito importante. As duas coisas estão ali e estão valendo. E essa aproximação é muito importante. E isso está no Mário de Andrade. Então, assim, queria falar um pouquinho isso. Agora, eu acho muito importante a gente ver esse movimento da entrada do folclore, da cultura popular no pensamento aí modernista, dito modernista, né? E no caso esse modernismo que está sediado em São Paulo, dentro de uma linha do tempo. E aí estou inteiramente, né, falando na mesma linha de vocês e muito provavelmente na mesma linha da Marta, né, que a gente tem antecessores decisivos que eu não gosto. Eu até fiquei pensando, será que eu chamo pré-modernismo isso? Pré-modernismo não vale a pena porque é ruim, desvaloriza. Eu acho que o que está em jogo ali na virada do Império, passando a República, passando a abolição da escravidão, é a formação de um pensamento moderno com relação às expressões da cultura popular tradicional. Você tem, desde o século XIX, a formação de um pensamento moderno. E quando eu digo isso, aí eu queria trazer dois exemplos, a gente pode passar para o outro slide, que é o seguinte: o Mário de Andrade, em geral, as pessoas... O próprio Mário de Andrade e a obra dele e a maneira como o pensamento dele evoluiu, eu acho que sofre desse marco exagerado na Semana de Arte Moderna, porque ele já estava bem adulto ali, né? Ele já era uma pessoa madura, ele é de 1893, tá? E os anos de formação dele, que são 1910, fundamentalmente 1910, né? E aí 20 ele já está trabalhando, já é professor. Esses anos de formação, ele vai fazer o curso de piano no Conservatório Dramático e Musical, e esse Conservatório Dramático e Musical trabalhava junto com essa Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, e esse pessoal era um pessoal muito aberto e muito arejado e com muitas conexões nacionais. E eles tinham uma programação de sarau. E em 1915, tem uma série de conferências famosas, que eu acho que tem um impacto enorme no Mário de Andrade, e ele estava presente, que são as conferências do Afonso Arinos. Afonso Arinos dá 6 conferências em dezembro de 1915, ao longo do ano. A última conferência é uma conferência belíssima. Eu trouxe um trechinho da fala dele, porque a gente podia pôr isso aqui na boca do Mário de Andrade, e se eu dissesse que foi o Mário de Andrade que escreveu, acho que todo mundo acreditava, né? Mas não é o Afonso Arinos. E o que eu acho muito interessante, o Afonso Arinos também merece um lugar melhor aí no nosso panteão de intelectuais. Ele morre logo depois que ele faz essas conferências. Mas o Afonso Arinos é responsável, a gente teve agora na pandemia a famosa ocupação, né, o famoso show no Teatro Municipal pelo Emicida Amarelo, aquele show belíssimo do Amarelo, né, Amarelo, em que ele inclusive dizia que Mário de Andrade é meu modernista favorito, né, em que eles ocuparam e fizeram o show, né, a população negra, grupos negros que fizeram aquele show. E foi a primeira vez que isso é feito no Teatro Municipal. Desse jeito, sim, com esse grau de protagonismo, sim. Mas em 1915, o Afonso Arinos chamou para fazer o encerramento da conferência dele, porque essas conferências eram seguidas de sarau, ninguém mais, ninguém menos do que o João Pernambuco. João Pernambuco, quem nunca ouviu, tem que sair daqui e pôr no YouTube, João Pernambuco. João Pernambuco
é um sertanejo de Pernambuco, que é o inventor, é um dos grandes heróis do choro brasileiro. Toda uma escola de violão descende do João Pernambuco. O João Pernambuco já tinha chegado no Rio de Janeiro, e aí a Ângela tem toda a razão, porque a boemia do Rio de Janeiro não é só como expressão, é como lugar de encontro entre a intelectualidade e os atores da cultura popular que estavam ali. Você tem Senhor, você tem Donga, você tem Pixinguinha, você tem João Pernambuco, né? E você tem Afonso Arinos de Melo Franco conversando na pensão da Lapa com essas pessoas, tá? E quando ele dá a conferência sobre as expressões do folclore brasileiro e também as expressões arquitetônicas, patrimoniais brasileiras, ele encerra esse ciclo chamando o João Pernambuco. Eles têm a preocupação de chamar atores do povo para o palco do Teatro Municipal, né? Então, é uma geração muito interessante, tá? E a gente vê aqui essa menção que eu acho que é muito bonita, que aparece nessa brecha, que aparecem 2 sujeitos cantadores nomeados, o Martiniano, né? Martiniano do Riachão e Antônio Faria Seca, que aparecem nominados, que é uma coisa que muitas vezes o Mário de Andrade faz muito pouco, né? Aparece o Lundu da Anhuma. Ele deve ter ouvido isso lá em Paracatu, quando ele era jovem. Ele está falando em 1915, isso aí é do século XIX. Assim, né? Então, você tem essa veio mais profundo da cultura brasileira que de vez em quando irrompe, né? E o Afonso... Vamos passar o outro? E o Mário de Andrade ouviu essa conferência e ele faz um pleito em direção ao nacionalismo cultural, no sentido, não no sentido que vai ser tão esteticamente elaborado do Mário de Andrade, fazer pesquisa do popular para fazer com que a arte erudita tenha inspiração genuinamente nacional, né? Ele fala no sentido de valorizar esses conhecimentos, esses saberes para os artistas e intelectuais se aproximarem disso que precisa ser conhecido, precisa ser visto. Ele fala de uma forma mais genérica, né? Mas está ali a direção, né? É muito interessante. O Afonso Arinos e o Mário de Andrade ouviu isso, ele estava lá, tá? Outro antecessor que eu acho que é fundamental é o Amadeu Amaral. Amadeu Amaral, porque essa diversidade, esses antecessores estão em São Paulo também. O Amadeu Amaral é um paulista de Capivari. E o Amadeu Amaral tem um trabalho impressionante, gente, que ficou completamente obscurecido. Inclusive, ele faz uma coleta que foi parar nas mãos do Mário de Andrade, em 1925, quando ele era jornalista do Estado de São Paulo. Ele faz uma coleta, ele faz uma campanha em todos os municípios do interior de São Paulo, para as pessoas trazerem material folclórico, como é que era, o que existia, quais eram as danças, quais eram as músicas, quais eram as poesias que se ouvia, que por favor escrevessem para ele, e ele reúne tudo isso. E por uma história que é muito comprida para eu contar aqui, isso vai parar na mão do Mário de Andrade, justamente quando ele se torna diretor do Departamento Municipal de Cultura em 1935. É tanto que ele faz, no Departamento Municipal de Cultura, uma coleta muito parecida, quando você vê lá o boletim de etnografia e folclore, pensada nos mesmos moldes, mas ele não diz, né? E o Amadeu Amaral tem uma visão, que é uma visão que depois, quem vai pegar esse aspecto a partir do relacionamento com o Mário de Andrade é o nosso Renato Almeida, né, que já foi aqui tanto mencionado, mas o Amadeu Amaral tem uma visão não só mais científica, né? O Florestan Fernandes e o Roger Bastide admiravam muito o Amadeu Amaral por causa dessa visão que ele tem do folclore. Ele ele não usava inclusive o termo folclore, ele usava tradições populares, que é o livro dele que o Paulo Duarte edita póstumo, né? O famoso livro dele é o Dialeto Caipira.
Mas, em geral, os linguistas, filólogos, literatos valorizam muito o dialeto caipira. Mas o que acontece? O dialeto caipira é importante, a linguagem, o linguajar do povo, é importante para o Amadeu Amaral porque ele percebe as tradições populares como um todo integrado num modo de vida. Então, a dança, a arte, o artesanato, os modos de fazer, para o Amadeu Amaral, é uma formulação absolutamente contemporânea. Está tudo integrado num certo modo de vida que ele chama esse todo psicológico indissolúvel, que precisa ser aprendido quando se trata de registrar as tradições populares tradicionais. Então, assim, aquilo está ali, né? Aquilo está ali. Né? Agora, só para pegar essa outra metade da fala com o Mário de Andrade. Vou passar. O que eu acho que acontece ali, né? Eu estou seguindo um pouco argumentos do Eduardo Jardim de Moraes, que é um trabalho que eu gosto muito com relação ao Mário de Andrade, e também algumas periodizações que eu acho que a Telê Portuancona faz. A Telê conhece muito a obra dele, né? E ela perscrutou muito esses estudos, enfim. Então, tem uma certa marcação que eu acho que é interessante e que eu acho que é importante no trajeto particular do Mário de Andrade e que vai singularizar a atuação dele no modernismo brasileiro. Eu acho que ele vem com essa toada, né, que é o nacionalismo cultural. Né, que é digamos assim, eu vou falar de uma forma assim mais forçada, mas só para fazer o ponto, que é uma certa instrumentalização da pesquisa do popular, porque você tem uma meta, né? Você está pesquisando aquilo que é para aquilo servir de fonte de inspiração para os artistas eruditos, né? E obviamente, nada contra, porque isso vai dar em Camargo Guarnieri, Guerra Peixe, toda uma tradição aí de músicos que é genial, maravilhosa, fantástica, né? Realmente o Alberto Nepomucemo já fazia isso, mas Vila Lobos já fazia isso, gente. Não é o Mário de Andrade que inventou isso. O Vila Lobos já fazia isso. E o que eu acho que é mais importante, quando a gente pensa nos agentes, o João Pernambuco e o Pixinguinha já faziam isso na sua própria vida. Eles traziam os gêneros populares para a nova experiência que eles estavam vivendo, e assim nasceu o choro, e assim nasceu o samba, né? Dessa riqueza de coisas com que esses artistas populares se confrontavam e vivenciavam. Eles estavam fazendo exatamente, na experiência viva deles, aquilo que o modernismo apregoou que se deveria fazer com a arte erudita, né? Beber nas suas fontes. O João Pernambuco pega todos os gêneros musicais do sertão nordestino e traz para a experiência urbana que ele está vivendo no Rio de Janeiro. Então é polca, é lundu, né? É machixe, é a cantoria, é o repente, e disso tudo nasce, né? O choro está vindo aí e o choro se cristaliza, né? É um dos grandes expoentes do choro, que se encontrava na pensão com Afonso Arinos e Pixinguinha, né? Por isso que o Arinos leva ele. Então, assim, tem uma pujança aí do que está acontecendo no plano do popular, que às vezes é pouco enxergada, né? Então, isso está tudo vindo com muita força, né? Mas só para pegar o ponto, em 24, o Mário de Andrade se afasta um pouco, né, do Oswald e vai do movimento e começa a construir um caminho que as pessoas identificam como um caminho mais estudioso, né? Ele começa a perceber, e aí que eu acho que é o ponto bacana de uma certa novidade aí na maneira de vê-lo, que ele começa a perceber que aquilo que ele pesquisava, que ele colhia, as colheitas que ele fazia para inspirarem a produção artística erudita, elas têm valor por elas mesmas. Ele saca isso. E aí esse assunto começa a transcender a motivação ideológica do nacionalismo cultural, né, de fazer essa arte brasileira nessa direção, tá?
ele realiza, a primeira viagem é muito subjetiva, né? Inclusive aquele se expressa, fala um monte de coisa que ninguém hoje falaria, né? Junto com outras coisas muito interessantes também. Essa aqui é a questão dele, né? Você pode pegar esses dois lados ali, né? Os lados mais valorativos e preconceituosos e os lados onde a coisa parece encantando ele, maravilhando mesmo ele, né? Tem coisas muito bonitas. Ele assiste um boi no norte que é impressionante, a maneira como ele descreve esse boi e a morte desse boi e a dança do pajé diante do boi. É de uma sensibilidade, porque ele também é genial. Então ele tem uns insights que transcendem, sabe? É muito bonita. Mas enfim, ele começa a pesquisar e ele volta com essa viagem mais organizada junto com essa elite nordestina, né, que é muito, muito contraditória, né, mas ele vai, às vezes as pessoas trazem, às vezes ele vai, mas ele colhe e ele trabalha como um louco, ele não para de trabalhar. Então ele registra tudo. Podia passar aí um pouquinho? Deixa passar mais um pouquinho, peraí, depois eu volto. Isso aqui. Porque é isso, ele registra tudo, a melodia, a poesia, e ele registra, ele transcreve, ele não tinha gravador, ele transcreve em partituras, né? Então ele tem uma quantidade de registros imensa, impressionante. Agora, o que acontece? Não tem metodologia. Então ele faz em notas separadas quem foi que ele entrevistou, como que ele entrevistou, que horas que era, quem que cantou o quê, quem cantou melhor, quem cantou pior, com quem que ele se encontrou de novo, com quem que ele foi ver não sei o quê. Isso está tudo separado, não tem a metodologia que a gente viria a ter para fazer uma etnografia, para pôr em pé uma etnografia, que é tratar a relação da documentação num contexto relacional, né? E mediado inclusive pela tecnologia. Então ele tem essa ideia da colheita, né? Ele pega a fala, né? E aí registra andamento e musicalidade pela partitura, mas descreve quem eram os instrumentistas, quem era, foi de tarde, foi de manhã. Mas o que acontece? Isso tudo era nota. Então quando a gente lê, quando ele chegou dessas viagens, ele ficou empolgadíssimo com o que ele viu. Ele planejou outras viagens que ele nunca realizou, né? E ele projetou, escreveu o famoso Na Pancada do Ganzá, né? O Na Pancada do Ganzá, aí eu vou terminando para o trecho final da minha fala. Esse Na Pancada do Ganzá fala desse lugar quase mítico que esse cantador Chico Antônio teve na obra dele inteira, e ele nunca conseguiu resolver direito isso, né? Isso é a minha impressão, né? E o Na Pancada do Ganzá inclusive porque ninguém dá pancada no ganzá. Você sacode um ganzá suavemente para dar, não sei, né, Alexandre? Você sacode um ganzá suavemente para dar andamento, você não dá uma pancada. Então, para mim, o Na Pancada do Ganzá é muito significativo do impasse dele, né? Porque ele está encantado com o ganzá, com o Chico Antônio, com a voz poderosa, máscula, com a criatividade do Chico Antônio, que é um cantador para ele que ele vai tornar quase mítico. Mas ele diz na pancada, e ele escreve com Manuel Bandeira: pancada, pancada, loucura, divinação. É o modernista, né, que quer brincar e forçar, né, o sentido, forçar com muita liberdade o sentido da inspiração popular, né? Mas seria um livro acadêmico, um livro de estudioso do folclore, porque vocês não imaginam como ele estudou isso, ele estudou muito. E a Tele Porto Ancona diz com muita felicidade que o Na Pancada do Ganzá seria o ramo dourado do Mário de Andrade, que ele nunca conseguiu realizar. Ramo dourado
é a obra desse James Frazer, que até hoje as pessoas leem porque ele tem um talento narrativo enorme, embora seja uma maluquice do ponto de vista antropológico, científico, né? Ele é profundamente atraente porque ele escreve muito bem. Ele encantou o Mário de Andrade, o James Frazer. E James Frazer escreveu 13 volumes sobre mitos e lendas dos povos primitivos em torno do mundo. E o Mário de Andrade queria escrever obras completas com todo esse material que até esse momento dos anos 30 ele tinha ao longo da vida, porque não foi só na viagem, né? Já quando ele era aluno do conservatório, ele já recolhia pregões, modinhas em São Paulo, na viagem a Minas, onde ele vai, ele está recolhendo, anotando e juntando. Então ele queria escrever isso na pancada do Ganzá, que ele não consegue escrever. Mas eu acho que aí a Ateliê tem razão e o Eduardo também. Esse material que seria destinado na pancada do Ganzá, aí eu vou terminando para fechar aqui, vai constituir um veio da obra dele, onde as expressões folclóricas, né, para manter aí a terminologia da época, né, as expressões folclóricas tinham valor por si mesmas. E isso, inclusive, ele vai relativizar muito o projeto ideológico, que ele tem lugares em que ele escreve, né? Olha, quando eu chego perto, eu não sei se esse Brasil que eu estou querendo construir existe. Ele diz isso, né? Ele é uma pessoa muito interessante, muito sofrida, muito contraditória, mas muito genial também, né? Então, assim, Aí, qual é a complicação? Algumas coisas ele conseguiu juntar de uma forma completamente heteróclita e bastante modernista e quase surreal, né? Por exemplo, música de feitiçaria no Brasil. Música de feitiçaria, Ângela, é uma conferência que ele dá, eu achei que tinha sido na Sociedade, não, é os Congos, né? Mas ele dá um pouquinho antes, acho que é no mesmo ano, numa outra sociedade, essa conferência Música de Feitiçaria no Brasil. E essa conferência foi publicada em vida, numa versão maior, porque a conferência foi lida. E aí é que eu acho onde é que está o que interessa no Mário de Andrade, que obviamente não é para ser posto em nenhum altar, mas que eu acho que tem ele traz, junto com coisas problemáticas, coisas muito interessantes. E o que ele faz nessa conferência? Ele faz uma colcha de retalho completamente tecida com fios não só de cores diferentes, mas de materiais diferentes, sabe? Assim, é completamente heteróclita. Ele pega os estudos dele sobre como o canto leva a estados de êxtase, tá? Como o canto tem poder hipnótico, como o canto produz o transe. Bem à la evolucionismo, ele pega isso no mundo inteiro e no catolicismo primitivo também, tá? É um procedimento evolucionista, naquilo que o evolucionista tem de interessante, de colocar essas coisas num par de igualdade comparativa, né? Então ele tem uma viagem evolucionista ali com todas as leituras estudiosas dele. Ele pega o diário de viagem da sessão de fechamento do corpo no Catimbó, que o Câmara Cascudo levou ele, que ele pagou os pais de santo para fechar o corpo. A descrição é genial, é genial, é genial. Nas notas, aí a parte difícil, ele diz que um pai de santo ele achava que era fraude, mas que o outro era autêntico. Aí ele sugere que ele sentiu o santo baixar nele, né? No final ele termina dizendo que ele perguntou, então quanto é 20 mil réis, né? E aí ele caminha para o tal do Cadillac verde que está esperando ele lá a alguns metros de distância, mas ele vai sozinho, né, para a sessão de Catimbó, e é muito bonita a descrição dele, é muito interessante, né? E aí ele faz uma coisa mais incrível ainda, né? Ele começa a trabalhar com os discos do candomblé e de macumba que ele tinha recolhido
ao longo da vida, eu acho que provavelmente foi o Pixinguinha quem deu esses discos, quem era o interlocutor dele para esses assuntos dos cultos afro-brasileiros. Ele fez na conferência uma escuta desses pontos de Umbanda e de Candomblé, tá? Comentando musicalmente esses pontos de Umbanda e de Candomblé. É genial, é genial. E mostra um lado dele também pouco visto, que em geral a gente pensa, o Mário de Andrade tem esse problema, né? Quer dizer, de consagrar certas expressões como mais tradicionais do que outras, estava pouco aberto para os fenômenos urbanos. Nessa conferência ele traz e mostra a imensa agência desses chefes de terreiro, né? Dos chefes religiosos e dos cantores religiosos que estavam nos estúdios das primeiras gravadoras, o Conjunto Africano, o Eloy, que é um cara que é fundador do Império, da Serrinha, né? Da Serrinha, mestre Sala, não é? Aparece com Getúlio Marinho e Herói, o pessoal do Gomalaca tem isso tudo disponibilizado com pesquisa hoje, essas primeiras gravações. E o Mário de Andrade ouvia isso e estudava isso, tá? Isso é muito interessante. Assim, então eu acho assim que ele tem, junto com todas as complicações dele, né, aspectos muito valiosos, né? Esses registros são muito valiosos, são valiosos para os atores hoje, né? Hoje o Carlos Sandrone fez um trabalho muito bonito de voltar nas viagens onde a missão folclórica do Luiz Saia teve, em 38, 39, indo nos lugares, e as pessoas reconheciam os registros que tinham sido feitos na época pela missão. Então, e a antropologia hoje em dia, né, que valoriza muito os estudos de performance, vê no Mário de Andrade uma contribuição fundamental da performance, porque no fechamento do corpo ele estava interessado na agência da música sobre a corporalidade. Da mesma maneira, ai meu Deus, agora vai me fugir, que aquele intelectual cubano, que a Beth Travassos tem um artigo lindo sobre ele, me fugiu. Mas, enfim, da mesma maneira que se fez em Cuba, né, com a música cubana, né, a influência dessa música para produzir um efeito corporal, que você só pode entender se você considera a situação em que a música está atuando sobre o sujeito. Então, ele é muito interessante, ele tem todos os problemas do mundo, mas ele é muito interessante, né? E ele abre o país para uma diversidade que, quando ele trabalha na direção do nacionalismo ideológico, ele compõe, né, esse cenário de uma cultura brasileira, que é uma ideia que, se a gente pensa nos termos da época, foi muito importante. Foi muito importante, porque se desejava inclusiva de todas as tradições culturais existentes no país, né? Mas é uma ideia também que, quanto mais ele se aproxima etnograficamente, né, nos seus próprios termos, da diversidade dessas expressões, mais difícil fica para ele compor isso. E eu acho que é por isso, entre muitas outras razões, né, que não vai dar para explorar aqui, que o Na Pancada do Ganzá será sempre uma obra inacabada, uma obra em aberto, que torna a leitura dos textos folclórico-etnográficos do Mário de Andrade um grande desafio, né, porque alguns foram publicados em vida, né, muitos não. Então, a pobre Oneida Alvarenga, que herdou esse material todo, ela fez um trabalho louco de tentar juntar postumamente aquilo que ele idealizou que seria
tem uma hora que ele desiste na pancada do Ganzá, mas ele prevê obras completas, né? E ele dá esse material folclórico, ele dá para Oneida. Ele diz: Oneida, você que vai trabalhar isso depois da minha morte, né? Então é isso. Essa obra é uma obra que eu acho que ela é em aberto pelo inacabamento em vida, e porque a gente, quando começa a mexer com Mário de Andrade, eu estou virando uma filóloga, porque você precisa saber quando é que aquele texto foi escrito, quando é que foi publicado, como foi editado, quem editou, qual foi a versão que a pessoa escolheu. E vou dizer mais, quando a gente vai... Aí eu vou pedir para passar rápido, que eu já me embolei aqui, e não falei tudo que eu tinha previsto, mas eu queria mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é música difícil, isso aqui é danças dramáticas, depois, se tiver um tempo, eu falo. Isso aqui é genial, porque isso aqui é a pesquisa que ele faz, porque ele faz, às vezes, se nordestiniza muito a ideia do folclore. Depois eu vou mostrar uma outra coisa. Ele se nordestiniza a ideia de folclore, né? Mas ele faz excursões dentro de São Paulo, na época do Departamento Municipal de Cultura. E esse trabalho do samba de Pirapora, ele chama de samba rural. É outra complicação, porque ninguém nunca chamou aquilo de samba rural. Aquilo é o samba de bumbo. O samba de Pirapora é um samba de bumbo, porque é com um bumbo enorme, e até hoje o pessoal chama de bumbo, né? E está vivo hoje, gente, e ele fez os primeiros registros disso. E isso está vivo até hoje, e é importante no Carnaval de São Paulo, das escolas de samba de São Paulo, sabe? E o cara estava lá e registrou isso. Ele fez esse trabalho junto também, porque esse culto ao Mário de Andrade tem o efeito de não só obscurecer antecessores, como obscurecer parceiros. E um deles é o Mário Wagner Vieira da Cunha, que fez o registro muito mais etnográfico, propriamente dito, no entendimento de hoje, da festa do Bom Jesus de Pirapora, onde a população negra dos arredores de Pirapora ia praticar o samba no barracão. E esse samba era desafio, eram grupos que se desafiavam. É linda a descrição do Mário Wagner, gente, do samba de Pirapora, que o Mário de Andrade acho que chamou samba rural porque ele queria diferenciar, eu acho, né? Depois tem que ver se isso pode ser demonstrado, que ele queria diferenciar do samba urbano do carnaval carioca, que era aquele samba que estava já, pelo qual ele infelizmente pouco se interessou, né? Porque estava aqui no Rio de Janeiro quando isso tudo estava acontecendo. Mas eu queria mostrar o valor do registro, né? Olha as fotos. Essas fotos são fotos do Mário Wagner, e a revista não dá o crédito. São do Mário Wagner Vieira da Cunha. Essas fotos são de Pirapora. E olha que fotos belíssimas do samba de bumbo. Essas são mais conhecidas, mas não são fotos do Mário de Andrade, são fotos do Mário Wagner, da pesquisa do Mário Wagner, que era, nessa época, aluno já do curso de Filosofia e Ciências Sociais da USP. Então, tinha uma formação antropológica mais consistente e fez uma descrição da festa de Bom Jesus de Pirapora muito boa, muito interessante, e leva o Mário de Andrade para fazer a pesquisa musicológica. Aí o que acontece? Quando se lê Mário de Andrade, você lê só o samba rural. É difícil, porque é um dístico. Aquilo faz sentido no conjunto, né? Então, a publicação das coisas do Mário de Andrade, ela precisa, ela mesma, contextualização, tá? Mas eu ia por um fio que eu acho que eu perdi, né? Era isso, mas eu ia falar alguma coisa. Então, ele tem insights extraordinários e ele antecipa na antropologia o interesse não é só a forma estética, né? Pela situação de performance expressiva daquelas formas de arte. E ele enxerga nelas formas de arte com imensa capacidade de emocionar, tá? Isso eu acho muito interessante, e aí eu acho que tem um deslocamento mesmo na direção de uma visão moderna
dessas expressões. E a outra questão que eu acho que também vai na direção do moderno, é tudo meio sobreposto nele, né, gente? Então você vai aqueles veios, mas esse veio existe e é muito importante para nós hoje, eu acho, né? E a outra questão que é muito importante é o valor que ele dá para os registros. Por quê? Teorias e paradigmas estão sempre se modificando. O que eles achavam que era cultura não define mais do jeito que a gente acha, já mudou nos anos 20, mudou nos anos 30, nos anos 40, vai continuar a mudar. Mas os registros são registros impressionantemente bons, e ele tinha clareza do valor disso, tanto que quando ele está no Departamento de Cultura, a missão folclórica é a missão que até na visão dele mesmo desacredita o trabalho dele, tá? Porque ele fez lá com caderno de notas e sem gravador, tentando transcrever, porque ele era professor de música, então ele transcrevia a melodia em partitura e cantava e via se estava certo, né? Um método completamente amadorístico. E a missão, quando vai com Luiz Saia em 1900 no final de 37, né, que fica até abril de 38, ela vai com um equipamento da melhor qualidade, e até hoje esses registros, eles registraram, é genial, porque eles registram com filme, com foto, com gravações sonoras, e esse material de registro é um material precioso do ponto de vista de memória cultural coletiva, né? E do ponto de vista de referência para os produtores dessas formas da cultura tradicional popular, né? Então, assim, acho que eu ia falar um pouco mais das danças dramáticas, ia falar do samba rural, mas eu acho que já consegui deixar claro esse esforço, né, de olhar mais de perto as contribuições do Mário de Andrade, de uma forma crítica, que eu acho que ela precisa ser, né, porque a distância de paradigmas morais, culturais, teóricos entre nós e eles é muito grande. Eu acho que a gente tem que contextualizar para conseguir ter empatia, né, por aquilo que está sendo feito e está sendo dito nos limites daquele possível. Mas eu acho que a contribuição, quando a gente põe na balança, eu acho que a contribuição é inestimável. Ele não é um Deus no altar, mas eu acho que é um intelectual que no modernismo brasileiro deu uma contribuição fundamental numa direção moderna, na abordagem das culturas populares, das culturas e das artes populares. Acho que era isso. Muito obrigada. Obrigada, professora Laura. Nossa, aprendi muita coisa. Foi uma aula. Estou cheia de anotações e pensamentos para futuros trabalhos. Eu queria abrir para as perguntas agora, e aí a gente pode fazer um bloco de 3 perguntas. Já tem um aqui. Pode já fazer? Não vou aguardar eles lá, eles estão conversando. Não, super obrigado, Maria Laura. Obrigado a Marta também, infelizmente, mas a gente está aí dia 11, né, e vamos aguardar ansiosamente a continuidade da fala dela. Só lembrando, eu acho que é o Fernando Ortiz, né, o intelectual cubano que você estava se referindo com a Elizabeth Travassos, né? Só para lembrar. A pergunta que eu queria fazer é porque eu não sei exatamente em que momento que acontece isso, mas o Mário de Andrade, eu acho que ele busca também resolver uma crítica que se fazia muito à falta de método, né, do folclorismo tradicional, quando ele vai propor a criação, né, de um processo formativo para pesquisadores, quando ele convida a Dina Levi-Strauss, né, para formar uma geração também de pensadores a partir daí, tentar pensar esse método. Eu queria entender o papel que isso tem exatamente nas pesquisas posteriores, porque, se eu não me engano, o próprio Luiz Saia, se eu não me engano, ele participa desse processo formativo, né? Ele acaba sendo a pessoa que é um guia mais responsável, central, na medida que o próprio Mário de Andrade não vai na viagem, né?
Então, queria entender um pouco o peso que isso tem, essa preocupação de gerar método, né, de pesquisa mais qualificada, que era uma das críticas para se desqualificar, inclusive o método tradicional do folclorismo. Obrigado. Alguém mais? Aqui na frente, Sabrina. Sim. Oi, boa tarde. Queria agradecer primeiro à organização, aos organizadores. É uma alegria estar no evento presencial nesse momento, né? Sempre bom estar junto com as pessoas, muitas pessoas conhecidas, e ouvir Maria Laura também é sempre uma delícia. Foi minha orientadora, mas até hoje eu fico aqui. E eu queria fazer assim um comentário que eu achei muito interessante, essa ideia da ambivalência, porque também acho que ajuda muito a gente a pensar e a ver outras faces, né, que em geral a gente coloca os intelectuais, ou os artistas, ou os pensadores numas caixinhas e depois fica difícil sair daquele viés de análise. E aí eu achei também muito bom assim compreender um pouco essa ideia dos antecedentes, dos evolucionistas, das leituras e da biblioteca, dos estudos, né? E essa ideia do registro e uma certa obsessão ou um cuidado excessivo com os dados e a maneira de apresentar os dados, né? E que os dados estivessem sempre muito limpos para quem vê os dados, né? E por isso mesmo não tem nota, ou as notas a gente não percebe, estão em outros lugares, né? E o quanto isso diz respeito a essa leitura que ele faz de um dado que tem que ser fidedigno e limpo e objetivo, num certo sentido, né? E, por outro lado, como é que isso faz falta numa abordagem, se a gente fosse entender numa antropologia mais contemporânea, em que os intelectuais ou um antropólogo se coloca o tempo inteiro no texto, isso não é um problema, né? Isso pode ser muito interessante, naquele momento talvez não fosse, mas como que isso também o coloca numa ambivalência muito séria para toda a vida, né? Porque é como se ele tivesse que sempre colocar os dados de uma maneira, de um registro mais objetivo, mas ele na vivência, na experiência dele, se comove com as coisas, se emociona, e esse dado da emoção coloca numa outra chave de compreensão da própria expressão, né? Uma vez que a expressão, a expressão artística, né? A dança, a música, ela admite outras formas de compreensão do ser humano que não aquela mais objetivada no registro analítico escrito, por exemplo, né? E aí fiquei pensando, tem um dado do Renato Almeida e do Amadeu Amaral em relação aos ranchos. O Amadeu Amaral fala, os ranchos foram expressões do carnaval anteriores à escola de samba, e o Amadeu Amaral fala que as escolas de samba mantêm uma continuidade emocional que os ranchos traziam. Então, como que, por exemplo, nessa chave, a ideia da emoção está colocada a partir de uma continuidade, né, que se constrói numa unidade psicológica indivisível, né? E aí eu queria te ouvir sobre isso da emoção, se você considera que o Mário de Andrade chegou a elaborar alguma coisa, né? Como é que essa emoção pode entrar, então, né? Já que ela existe e que ele demonstra em vários registros. Mais alguém? Que a gente... tem aqui a Ângela. Vou fazer só um comentário, porque eu acho tão interessante esse ponto que ela retomou, que é essa questão da gente pensar entre a objetividade e a subjetividade, né? A questão das emoções, né? Porque a gente trabalhando com essa intelectualidade dos anos 10, 20, né? Essa questão, de certa forma, ela está presente também. Tem um intelectual, principalmente, que é o Manuel Bonfim, que coloca essa questão, né? Ele não está colocando isso em arte, ele está colocando em ciência mesmo, né? Então, e a posição dele é que a ciência é razão, é objetiva, mas que ela também tem que ser paixão. Ele usa a palavra paixão, né? E ele está fazendo isso, que a defesa dele é que também tem que ter uma ciência nacionalista e uma história, especificamente, que defenda o ponto de vista nacional, coisa que não existia. Havia uma história que defendia o ponto de vista metropolitano.
de certa forma, ele faz isso de forma tão apaixonada que é uma complicação. Mas, de qualquer forma, acho interessante, em primeiro lugar, a gente pensar que essa questão está posta na mesa, e está posta na mesa da ciência, né? Embora as ciências sociais tivessem lá as suas especificidades, inclusive para esse autor, e que eles, de certa forma, façam às vezes também, falem de ciência, mas falem da arte. E alguns desses intelectuais, de certa forma, falam assim, digamos, vou dizer assim, uma certa inveja do artista, porque o artista faz isso. Embora o Bonfim diga que todo mundo faz isso, querendo ou não querendo, né? Então, a posição dele era melhor dizer que estava fazendo, e que isso não era um mal, isso era um bem. Então, esses debates, né, que a gente tem, eu penso que é interessante a gente ver como é que eles existiam. É claro que num certo contexto, de uma certa maneira, mas como isso mobilizava, né, e marcava a obra dessa intelectualidade, as posições, inclusive políticas também, né, políticas também, né? Então, essa questão também passa. É só esse comentário. Vou escutar mais a Lala e aprender. Não, deixa eu tentar responder. Primeiro, a questão da falta de método, né? Assim, ele é inteiramente amador, a vida inteira, né? Eu acho que ele é um autodidata. Ele estudou muito, a gente fica impressionada. É uma coisa que, quando se fala do Mário de Andrade com as culturas populares, em geral, ele foi ao campo, teve contato direto, sem qualificar, né? O tipo de contato direto, como se estivesse falando do modelo de pesquisa que é o modelo contemporâneo, né? Não era uma outra referência, ele, sabe? Tanto que ele mesmo brinca com o turista aprendiz, né? Ele não tem, sobretudo na primeira viagem, é uma coisa posterior, né? Que ele resolve valorizar essa primeira viagem, que era uma viagem quase que de desfrute, né? Junto com a comitiva da Dona Olívia Penteado, a quem ele era muito ligado, e a ambição dele ali é uma ambição de um artista, de um escritor de romances e de poesia, que está interessado na renovação da linguagem, do estilo do linguajar. Então é interessante, ele é tão bonito, ele fala: nunca fui feito para viajar, entrei na cabine desse barco, sento em mim, né? Ele sempre se desconstrói, né? Mas ele tem muita ambivalência, né? Porque ao mesmo tempo você sente ali que ele tem um desejo muito grande de conhecer, sim. E onde ele chega, ele pede para levarem ele naqueles lugares, né? Então, assim, mas ele é inteiramente amador. Ele leu, né? Ele leu, e ele, quando andava lá pelo carnaval no samba rural, ele usa anotações que ele fez. Quando eu andava pelo carnaval paulistano, numa noite, eu encontrei um grupo de negros sambando. Aí ele fica perto e começa a registrar, e incomodando as pessoas. Ele diz: acho que incomodei eles. Aí fala umas barbaridades racistas horríveis, entendeu? Aí você leva um susto. Aí você continua a ler, o negócio vai mudando de registro. Eu acho que ele nunca conseguiu, mesmo nos seus esforços mais... Para mim, o esforço mais acadêmico dele, onde se revela a ambição estudiosa dele, como uma voz de autoridade sobre a cultura popular brasileira, no ensaio introdutório às danças dramáticas. Eu acho que ali ele queria que aquilo fosse a introdução ao Na Pancada do Ganzá, que ele nunca conseguiu fazer. Mas ali eu acho que dá para dizer que ele tinha uma grande ambição conceitual, mas não metodológica, porque a metodologia dele de pesquisa era essa metodologia, assim: vou lá e vou fazer uma colheita,
né? E eu acho que essa colheita vai ser mais fidedigna se eu colher da boca do povo. É isso. Ele é isso, né? Mas ele é uma pessoa genial e é um artista multifacetado, né? Ele saca a relevância disso e tem a Dinah Lévi-Strauss, que vem dar o curso. Agora, quando você vê as apostilas da Dinah Lévi-Strauss, ela estava interessada numa metodologia. Você lê aquilo lá direito, não é o Malinowski, não é o Clifford Geertz, sabe, dizendo, enfim, é uma coisa muito diferente. Ela está interessada numa metodologia mais rigorosa para coleta, para formar cervos. Então, o que se amplia é o escopo de preocupações da colheita. Em vez de você achar que vem só aquilo da boca do povo, você tem que dizer onde foi, que horas foi, quando foi, qual era, o que a pessoa tinha comido, o que se comeu, qual foi a situação. Tudo isso, ela aumenta. Quais são as regras legais que estão regendo uma determinada romaria, a cidade? Ela aumenta o escopo das questões a serem anotadas quando da colheita, para você compreender melhor o registro daquele fato ou daquela expressão, entendeu? Não tem uma visão como o Lévi-Strauss, que vai ser analítica e interpretativa. Não tem, tá? É uma complexificação da situação da colheita, o curso da Dinah. O que acontece? No curso da Dinah tem pessoas muito bem preparadas, como o Mário Wagner, que estão fazendo os cursos na Escola Livre e na USP. Então, aquilo ali vira uma efervescência. E eles começam a fazer as excursões de pesquisa, né? A Oneida Alvarenga tem, do Cateretês, essa belíssima do Mário Wagner, eu acho que tem Alceu Mainardi, enfim, então é um momento muito rico, de grupo. O próprio Mário de Andrade, eu fiquei impressionada, nunca tinha visto isso, eu descobri isso por causa de um trabalho muito bom da Luísa Valentini, sobre um laboratório, esse curso da Dinah. Não sei se você conhece, o trabalho dela é muito bom, está tudo ali, né, documentação, mas ali eu descobri um artigo do Mário de Andrade do mesmo ano do Samba Rural Paulista, porque o Samba Rural Paulista é um estudo musicológico, né? Ele está querendo a musicalidade brasileira e ele está querendo entender os elementos africanos na formação da musicalidade brasileira. É bonito isso, ele faz uma análise musicológica, né? A etnografia mesmo é do Mário Wagner, certo? Ele está ali, inclusive ele usa esses passeios pelo Carnaval Paulista, que eu encontrei um, encontrei outro, ele não, sabe, ele é muito inseguro. Eu acho que quando você falou a história dele ser negro, né, e de ter essa questão da homoafetividade nunca resolvida, eu acho que ele tinha muita consciência das limitações analíticas e de formação dele. O curso da Dinah Lévi-Strauss e o ambiente das nascentes ciências sociais lá em São Paulo acentuaram essa consciência, acentuaram a insegurança dele. Eu sinto isso. Daí a ambivalência dele com relação ao próprio objetivo de ser uma autoridade, embora ele seja reconhecido ali na época como autoridade, né? Quando o Rubem Borba e o William Behring vão procurar numa enciclopédia magnífica sobre todas as áreas de conhecimento no Brasil, quem podia falar em folclore, convidam o Mário de Andrade, ele é reconhecido como autoridade, né? Ele sempre como é que se diz? Ele se auto-imola muito antes de dar alguma afirmação de autoridade, né? Eu acho que ele, propriamente dito, tinha muita consciência da limitação da formação dele. E surpreende, só para fechar, que ele, em 1937, no mesmo ano, ele está lá no curso da Dinah Lévi-Strauss, ele tem um texto que está publicado só na revista do Arquivo Municipal, e que eu nunca vi republicado em nenhuma republicação de obra dele, que é impressionante, chama-se A Entrada dos Palmitos. É um texto que ele está dialogando com James Fraser, em que ele cisma
que um cortejo de abertura da Festa do Divino em Mogi das Cruzes, em maio de 1937, 37, que ele fundou, 37, ele não viu o cortejo. Ele pega descrições do cortejo com as pessoas que assistiram o cortejo e ele resolve interpretar. E ele interpreta que é o João Verde das populações primitivas da Europa, do James Fraser, que chegaram ao Brasil. Ou seja, ele está usando um referencial teórico, metodológico, que não tem nada a ver com aquilo que a Diná Levi-Strauss estava ensinando no curso que ele Mário, estava dando força para acontecer. Então, ele é essa pessoa, sabe? Isso é maio de 37 e o outro é novembro de 37. É um para cá, outro para cá. Eu acho que ele manteve esse amor pelo autodidatismo dele a vida inteira, mas com o contato com um novo ambiente, com exigências metodológicas, isso só fez acentuar a insegurança dele nos projetos mais... na pancada do Ganzá inteiro, né? Falar realmente uma obra sobre o folclore brasileiro, que ele fragmenta, né? Estilhaça, né? Mas existe, né? E é muito interessante. Aí, só para falar da emoção, para fechar, a emoção, né? Eu acho que a emoção para ele é valorizada no registro literário da liberdade de expressão subjetiva que os modernistas buscam. Eles falam muito de si, né? Às vezes até com licenciosidade, né? Com luxúria, né? Com muita autocondescendência, né? Num registro de expressão da subjetividade que a gente hoje, enfim, tem outras maneiras de lidar com essas coisas, né? E a emoção, eu acho que entra para ele não do ponto de vista analítico, né? Mas ele sente o efeito que aquilo foi capaz de produzir nele, né? É o efeito que ele registra, né? E ele reconhece naquilo a capacidade de produzir o efeito, né? E no Música de Feitiçaria é onde ele chega ali mais perto, eu acho, de todos esses textos dele, esse é o foco. Mas nos outros registros, a emoção é a expressão subjetiva dele que está construindo a subjetividade dele com a própria escrita, né? Que ele está recriando, né, a emoção que eu senti profunda naquele momento, né? Escrita, né, é uma forma, é um gênero narrativo, né? É uma automodelagem, né, na escrita, sabe, da própria subjetividade autoral dele, menos do que, a não ser no Música de Feitiçaria, que eu acho assim, que ocupa um lugar diferenciado, né? Aí não sei se eu respondi. No caso do Mário de Andrade, eu estou um pouco preocupada com as obras, sabe? Porque eu acho que esse veio é um veio muito importante na obra dele e que é muito difícil de acessar, ele é muito estilhaçado e eu acho que, em geral, na fortuna crítica, se fala disso de uma forma meio confusa. Se atribui a ele coisas que não necessariamente ele fez, ao mesmo tempo ele fez outras sim, enfim, eu acho que dá para dar uma... Mas o meu foco é um pouco mais a obra, sabe? Aquilo que a gente pode dizer a partir dos textos dele, sabe? Claro que contextuando, né? O momento do texto. E as muitas edições, né? Porque é uma complicação. Tem edições, só eu posso falar mais uma coisinha? Lá tem coisas, quando você começa a pesquisar as primeiras edições dos lugares em que ele publicou as coisas, são preciosidades, gente. Tem desenhos do Caribé no Música do Brasil, desenhos do Caribé, uma coisa linda. Então tem essa parte também dessa iconografia que valoriza o elemento popular, né, na representação da arte. Desenhos do Caribé, lindos. Tem um texto que está na revista municipal lá do Recife. Depois até, o texto está todo ilustrado com desenhos do Cícero Dias. É um negócio
belíssimo, belíssimo. Isso tudo lá nas primeiras edições, porque depois virou essas obras completas, e aí perde não tem esse trabalho editorial mais fino, né? Que vai lá e diz quando foi, e sobretudo as iconografias, os desenhos e as fotos que acompanham, muitas vezes até as transcrições, né? Que acompanhavam os primeiros trabalhos dele. Então tem muita coisa para ser feita. Então, muito obrigada. Falei bem. Ainda dá tempo de a gente fazer mais perguntas. Alguém tem perguntas? Se tiver, é só levantar a mão. Não? Quer que eu passe você? Posso? Então, eu vou encerrar a mesa. A professora está cansada também, falou muito, né? Vou encerrar a mesa. Quero agradecer a professora Maria Laura, agradecer a Marta também, mesmo ela não conseguindo se conectar. Mas o início foi muito bom com ela, a fala da professora também foi muito boa, aprendi várias coisas. Quero agradecer também ao convite, ao Lucas, à Ângela por estar presente, agradecer a todos vocês e ao Leonardo também, né, que fez a tradução para a gente. E muito obrigada a todos. Vou passar para a Ângela agora, desculpa. Obrigada. Eu acho que eu queria assim agradecer a todos e dizer que esse primeiro dia foi um dia mais dedicado a gente pensar amplamente, assim, pegar esse campo e pensar em muitas diferentes direções, né? E no próximo dia, que é a continuidade, nós vamos pensar mais a questão do popular como protagonista desse modernismo. Então, é um momento que a gente está vendo esse popular sendo, digamos, objeto, e nós vamos ter, então, um outro momento quando o popular ele é o sujeito dessa situação que a gente está encarando, desses modernismos que a gente está pensando. Então, não sei quando que a gente vai abrir a inscrição, mas provavelmente no dia 1º de junho a gente abre a inscrição para o dia 11 de junho. Eu acho que vai ser assim. E, bom, qualquer um que está inscrito vai receber um e-mail comunicando. Então, eu espero que as pessoas possam fazer a segunda parte, porque é quando fecha um pensamento assim um pouco mais completo sobre essa temática. O Alexandre acabou de nos comunicar o falecimento de um artista muito importante no nosso acervo, que é o Saúba. Então, a gente lamenta aqui publicamente por essa morte, parece que é uma morte trágica, e a gente fica muito triste porque nós recebemos o Saúba no Museu do Pontal. Ele fez oficinas, ele deu oficinas no âmbito do museu. É uma figura assim fascinante. Nós temos um acervo importante dele e fica aqui o nosso lamento por esse falecimento. E, enfim, é isso. O Lucas está aqui lembrando que no dia 28, que é sábado que vem, nós inauguramos uma parceria com o Museu Bispo do Rosário, e a gente faz uma exposição do Ateliê Gaia, que é o ateliê de arte onde as pessoas que recorrem aos serviços de saúde que funcionam anexo ao Bispo do Rosário desenvolvem atividades artísticas. Então, vamos ter uma fala sobre arte e saúde mental e vamos ter a inauguração justamente de uma pequena exposição desse início de parceria com o Museu Bispo do Rosário e o Museu do Pontal. Obrigada a todos. Boa tarde.